E muito bom dia, bom dia, bom dia. Olha que dia lindo. Hoje dá pra ver o céu daqui, hoje eu tô num lugar diferente. Hoje eu tô aqui no espaço do Agroclube e até já fazer uma chamada para quem quiser. Amanhã vai ter palestra minha aqui no espaço do Agroclube. Nós vamos falar um pouco sobre a neurociência dentro do ambiente de trabalho e todos estão convidados. Quem não é do agro também está convidado, pode vir participante, aberto para o público. Amanhã tem palestra, lideranças que cuidam de pessoas e colhem resultados. Se você quiser, já me manda um direct ali, que aí nós já organizamos a sua participação, tá? Gente, eu tô achando o máximo, olha que lindo, ó. Dá pra ver o céu, eu amo o céu, eu amo essa vibe, eu amo a natureza, é uma coisa assim que me conecta com Deus, que me conecta comigo mesma, que me traz de volta pra mim, respirar fundo. E hoje é o segundo dia da nossa live. Hoje nós vamos continuar a nossa live da blindagem da manhã. E eu tô muito feliz de estar aqui, de você estar aqui. Essa live vai ficar gravada. Depois você vai poder acessar ela, a gravação dela, mandar, compartilhar, mandar para quem você sentir no coração que tem que mandar. E vamos lá. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão, o entendimento de que você não está fraca, você está só sobrecarregada. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço que o descanso não resolve. Essas lives têm o intuito de trazer consciência. Consciência é o primeiro passo para a mudança. Então hoje, quando você olha para a sua vida, você olha para os resultados que você está colhendo, como que você está com os resultados? Está feliz? Está contente? Ou você olha para os seus resultados e bate um desânimo, bate uma preocupação, o que eu vou fazer, por que chegou até aqui? Primeira coisa, vou bater sempre nessa tecla. Muita coisa que você vive hoje vem de um peso que você carrega que não é seu. Então todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, eles são ligados com a nossa forma de pensar. E muitas vezes a nossa forma de pensar, ele vem de um padrão que foi estabelecido por pessoas, principalmente os adultos da nossa infância, que nos proporcionaram ambientes e esses ambientes geraram padrões na nossa mente. E hoje nós vivemos conforme aquilo que a gente pensa e não conforme aquilo que a gente gostaria de viver. Então, se você olhar para a sua vida e entender que muita coisa, a forma como você reage, a forma como você fala, a forma como você lida, a forma como você decide, as pessoas que você permite entrar na sua vida, tá tudo conectado com a forma como você pensa. Então não é nada por acaso. Ah, Camila, minha vida tá assim, mas é porque eu tive azar que aconteceu isso. Gente, não foi azar. Não foi azar. Ai, Camila, meu relacionamento não deu certo porque eu tive azar de encontrar tal pessoa. Gente, não foi azar. Tá tudo conectado e a neurociência explica, a palavra de Deus explica. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa consciência que nós precisamos ter para poder mudar a nossa vida. Porque a gente só muda o que a gente sabe. Se a gente não sabe o que está acontecendo, vamos mudar por quê? Como que a gente consegue mudar uma coisa que a gente não sabe que precisa mudar? Então, o primeiro passo para a mudança é ter consciência. Sejam muito bem-vindos, estou vendo o pessoal entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de abençoar o seu dia seja abençoado em nome de Jesus, que você tenha, eu vou fazer a mesma oração que eu faço para minha filha, que você tenha inteligência espiritual, emocional e intelectual para poder lidar com toda e qualquer situação do seu dia, que seu dia seja produtivo e que você faça um dia incrível em nome de Jesus, que eu sei, que eu tenho certeza que é isso que Deus espera da gente, que a gente use a bênção que Ele deu pra gente, que é esse dia lindo, para poder fazer e acontecer, tá? Que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Então vamos lá. O cansaço que o descanso não resolve. Você já dormiu 8 horas, 9 horas, 10 horas numa noite e mesmo assim acordou exausta? Já passou por essa sensação? Ou você passa por isso hoje? Já descansou? Às vezes parece que você dormir 10 horas, você acorda muito mais cansado do que quando você dorme 5 horas, 8, 6 horas por dia. Então, talvez esse cansaço ele não seja físico.
Talvez esse cansaço que você venha vivendo, ele não seja só uma questão de descanso. Porque quando o cansaço é físico, quando você descansa, resolve. Agora, minha amiga, quando o cansaço ele é emocional, não tem descanso, noite de sono que vai resolver. Muitas vezes você vai acordar muito mais cansada do que dormindo muito tempo do que se tivesse descansado pouco tempo. Quantas vezes eu acordei na segunda-feira? Segunda-feira, teoricamente, a gente deveria acordar totalmente disposta para viver a semana, porque passou sábado e domingo de descanso, entre aspas. Mas quantas vezes na segunda-feira eu já acordei totalmente exausta, como se eu já tivesse vivido toda a semana de trabalho. Isso é emocional, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó, nós somos espelho. Espelho, ontem eu falei sobre o espelho da dor, e aqui também envolve o espelho da dor. Então, você dorme, mas não descansa. Você tira um tempo, mas não se sente leve. Você tenta relaxar, mas sua mente não para. Você se identifica com essa situação? Você se identifica com esse cenário? Quantas vezes eu tentei dormir e eu fiquei varando a noite inteira porque a minha mente não desligava. Era pensamento atrás de pensamento, preocupação atrás de preocupação, a agenda da semana inteira passando pela minha cabeça: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso descansar. Meu Deus, o fulano, que o fulano falou, o que eu deveria ter falado. Nossa, um turbilhão de pensamentos bem na hora que você vai dormir. Sua mente, ela precisa focar numa coisa só. Já falei sobre isso aqui no Instagram, vou comentar de novo agora. Nossa mente, o nosso cérebro, ele não é multitarefa. Quando ele pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo, ele não dá conta. Então a função que ele teria, porque ele tem uma função, quando a noite começa a chegar, é liberado hormônios no seu corpo que te prepara para a ocasião de descanso, de dormir, de desacelerar o seu corpo. Só que quando você fica o tempo todo nessa função, nesse pensamento e esse monte de informação, e aí tela, e aí celular, e você estimula o teu cérebro da forma errada, e aí você estimula ele para ele ficar ativo e não para ele descansar. Naturalmente, quando a noite chega, o nosso corpo naturalmente ele tende a desacelerar. Mas aí nós estamos constantemente instigando ele e ativando ele para ele não exercer a função dele de desacelerar na noite. E isso, por quê? Porque primeiro, a gente não gerencia o nosso emocional, nós não conseguimos fazer essa gestão emocional. Então, ao invés de nós conseguirmos gerir nosso emocional para poder desacelerar o nosso metabolismo, os nossos hormônios, liberar os hormônios compatíveis para o descanso, e nós temos esse controle, nós só não sabemos usar esse controle, essa farmácia interna que nós temos. Então nós ativamos o nosso corpo ao invés de desacelerar para poder descansar de fato. Então nós estamos o tempo todo com a mente acelerada, estimulando a nossa mente com o celular, com excesso de dopamina barata, que é o que a gente chama. E aí, quando você vai descansar, a tua mente não está, o teu corpo não está liberando os hormônios compatíveis para que você realmente descanse. E tudo isso parte de um princípio, primeiro, de gestão emocional. Então, o fato de nós não conseguirmos gerir o nosso próprio emocional nos causa problemas que vai para a área física do nosso corpo. A gente não dorme bem. A gente pensa em um monte de coisa, a gente não consegue gerir o nosso emocional, aí vem ansiedade, vem depressão, vem um monte de coisa que vai afetar o nosso físico, e aí pelo fato da gente não conseguir gerenciar o nosso emocional, nós entramos na questão física do nosso corpo que vai irradiar em todas as áreas da sua vida. Isso vai atrapalhar o teu autoconhecimento, isso vai atrapalhar os teus relacionamentos, isso vai atrapalhar a tua vida profissional, isso vai atrapalhar a tua vida financeira e principalmente a espiritual. Tudo isso começando pelo único fato de não fazer a gestão do seu emocional. Tá? Então talvez você esteja hoje pensando em tudo que precisa resolver, antecipando problemas na sua mente, muitas vezes problemas que ainda nem aconteceram.
se preocupando com coisas que de novo aqui, ó, se preocupando com coisas que nem aconteceram, se sentindo responsável por tudo e por todos. Lembra do que a gente falou ontem? Se você não viu a live de ontem, volta no... Eu deixei salvo, vou deixar todas essas lives salvas. Volta na live de ontem e entende sobre isso, se sentindo responsável por tudo e por todos. Isso leva você a um estado mental de sobrecarga. Isso leva você a um estado mental que condiciona você a não ter uma mente tranquila para tomar as melhores atitudes, as melhores decisões. E aí você olha pra tua vida e fala, cara, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo quem eu posso ajudar, eu faço tudo por todos, por todo mundo, e eu só colho coisa ruim. Não é sobre isso. Não é que você é uma pessoa boa e tá tendo azar de colher resultados ruins. É porque você não consegue entender como você funciona e você tá agindo e você tá trabalhando contra você mesmo. Então você ajudar todos e todo mundo, gente, não é bondade. Ajudar todos e todo mundo e se deixar de lado é uma raiz de rejeição. É uma raiz de rejeição que você busca validar, busca o amor das pessoas quando você tenta fazer alguma coisa por elas e aí recebe gratidão em troca, recebe atenção em troca. Então é necessário nós avaliarmos, será que o que eu tô fazendo realmente é válido? Será que todos os sims que eu dou pra todo mundo e o não que eu dou pra mim, realmente é isso que eu preciso fazer? Porque quando eu falo sim pra todo mundo, significa que eu tô me deixando de lado. Quando eu falo sim pra todo mundo, significa que eu não estou me respeitando, eu não estou me valorizando. E isso parte para uma condição de estresse, uma condição de cansaço, e é aí que entra a situação de que o sono não vai resolver isso. O descanso da noite não vai resolver isso. Porque a preocupação que você vai dormir, muitas vezes vai ser a mesma preocupação com que você acorda, porque não está resolvido isso dentro de você. E muitas vezes é maior, porque às vezes a situação é pequenininha, mas conforme a gente vai pensando nela, essa situação ela vai crescendo dentro da gente. E daqui a pouco, o problema está muito maior na nossa cabeça do que de fato ele realmente é. E isso vai causar ansiedade, vai causar preocupação, vai causar um monte de situações dentro de você que vai fazer com que você viva exausta e cansada e vai fazer com que o sono da noite não vai dar conta de fazer você descansar. Tá? E mesmo quando não está acontecendo nada, por dentro você está extremamente acelerada. Muitas vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa é tão calma. Muitas vezes as pessoas olhavam para mim e me achavam, nossa, a Camila é tão calma. Mas por dentro vocês não tinham noção do turbilhão e do furacão que estava dentro de mim, dentro da minha cabeça. Pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu estava parada olhando para o nada e todo mundo achando que eu estava calma, mas eu estava olhando para o nada porque eu estava focada nos meus pensamentos acelerados. Como é que é você por aí? E aí chega o ponto que você pensa, cara, eu não aguento mais. Eu estou muito cansada. Eu não dou conta. Aí vem essas narrativas. E essas narrativas vêm e destrói você, impede você de aceitar oportunidades, impede você de manter relacionamentos saudáveis, impede você de ser uma mãe saudável, impede você de ser uma esposa saudável, uma esposa ou marido, enfim, saudáveis. E isso impede você de viver a sua vida como ela deveria ser vivida. Então, a minha pergunta é, vale a pena você se deixar de lado? Vale a pena você não cuidar do seu emocional? Porque hoje parece que cuidar do emocional é uma coisa supérflua. É uma coisa que se der tempo eu cuido. Se der tempo eu faço. Se der tempo. Por quê? Porque você está focada em buscar nos outros a validação do valor que você não acredita que você tem. E você tem valor. Não pelo que você faz, nem pelo que você tem materialmente, mas você tem valor por quem você é. Você tem valor. Você foi criada e você tem uma identidade. O teu valor está em quem você é, não no que você faz, não no que você tem. Só que a nossa identidade, ela foi deturpada. Nós perdemos a nossa identidade, nós não sabemos quem somos. Então nós buscamos sentir esse valor, sentir esse pertencimento quando nós fazemos alguma coisa. Se nós não sabemos quem somos, nós buscamos fazer para ter esse reconhecimento e achar que nós estamos sendo amadas e valorizadas. Só que eu vou te contar uma coisa muito forte. Porque se você aceita tudo de todo mundo, se você não acha que você tem valor por quem você é,
você está ensinando as pessoas a não te valorizarem também. Então não importa o que você faz. Você já percebeu que quanto mais você agrada as pessoas, muitas vezes mais você se sente rejeitado? Porque o teu foco está no lugar errado. O teu foco não pode estar no que você faz. Que bom que você faz e que dá certo. Mas a tua mentalidade, a tua mente, o teu ser tem que estar focado em quem você é. Em quem Deus te fez. E não no que as pessoas pensam sobre você. O medo de ser rejeitado é tão grande que nós esquecemos quem somos. Que nós esquecemos que nós podemos nos priorizar. E nos priorizar não é egoísmo. Então, vamos, ó, já deu 15 minutos de live. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com férias, com dormir. E esse cansaço é o cansaço de sempre estar alerta. É o cansaço de sempre estar disponível. É o cansaço de sempre estar pronta para resolver. É o cansaço de nunca desligar emocionalmente. Tá? O seu corpo, ele até deita, você até dorme, mas a sua mente, ela continua de pé o tempo todo. Então é por isso que nós temos esse cansaço emocional. Porque nós tentamos descansar o corpo, mas nós não descansamos a mente. Nós não utilizamos recursos para poder descansar a nossa mente e gerir o nosso emocional para poder descansar. Minha pergunta, você sabe qual foi a última vez que você realmente descansou por dentro? Que você realmente sentiu paz? Que você conseguiu pausar o seu dia e sentiu em paz? Que você olhou para a sua vida e falou, caramba, respirou fundo e falou, nossa, que paz que eu tô sentindo aqui dentro. E a paz que eu tô falando não é a ausência de problemas, tá? A paz que eu tô falando é além dos problemas que possa estar à sua volta, você sentir a paz dentro de você, de que você sim é capaz de resolver esse problema, mas eu estou aqui no meu momento, na minha vida, eu vivo problemas hoje, mas hoje aqui eu estou em paz, eu estou cumprindo um propósito conversando com você. Antigamente eu não conseguiria viver isso. Olhar pra dentro de mim e falar, nossa, eu estou vivendo um propósito. Camila, e os problemas? O que eu faço? Resolve! Resolve! Mas é uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Eu posso organizar o meu dia, eu posso gerir o meu tempo, eu posso gerir o meu emocional para que eu consiga resolver o que precisa ser resolvido, fazer o que precisa ser feito, mas sem a angústia e a turbulência da minha mente de me deixar louca. Isso é possível. Parece impossível, talvez, na situação que você está vivendo, mas isso é possível. E isso é um processo, tá? Descansar não é parar o corpo, é silenciar a pressão interna. Então aqui, já indo pro fechamento de hoje, da live de hoje, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês que estão aqui. Se fizer sentido, comenta aqui, comenta se tá fazendo sentido pra você. E pra fechar, vou finalizar aqui, ó. Se o seu descanso ele não resolve, talvez o problema não seja falta de sono. Talvez seja excesso de peso emocional. Então tá na hora de nós olharmos para nossa própria vida e fazer uma autoanálise. O que está causando peso? Qual situação? Ou qual relacionamento? Ou qual consequência? Qual escolhas você teve? Qual plantio você fez para você estar colhendo o que você está colhendo? Então é necessário uma autoanálise. O que eu posso fazer? Quais as ferramentas que eu posso utilizar? O que eu posso? Quais atitudes que eu posso ter para me autorregular? Você se conhece ao ponto de saber quais são o que você precisa fazer que você se autorregula? Você consegue entender isso? Isso é um processo de autoconhecimento. Se você mesmo não se conhece, como é que você vai se regular? Se você mesmo não conhece o que você gosta de fazer, o que você precisa fazer para trazer você para si mesma de novo e se centralizar dentro do seu emocional, como é que você vai sair desse emaranhado de coisa que você está vivendo para se regular? Tá? Outra coisa, o excesso de peso emocional não desaparece sozinho. Ele só vai ficar mais silencioso. Ele só vai, você ignorar ele, só vai deixar ele silencioso. É como se você pegasse e empurrasse a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira saiu? Não, ela só tá escondida. Ela tá lá ainda. Só tá escondida, você não limpou nada. Ela só tá escondida. Então, ele só vai ficar mais silencioso até que o seu corpo vai refletir.
Aí, até que ele vire irritação, ele vire ansiedade, ele vire vontade de sumir. Já teve vontade de sumir? Que vontade de sumir, que vontade de largar tudo, que vontade de desistir de tudo, que vontade de mudar de cidade, que vontade de simplesmente desaparecer. Isso é só um reflexo do seu emocional gritando, pedindo ajuda e pedindo socorro. Por favor, preste atenção em si mesma. Por favor, me note. Por favor, me ajude a regular. E isso, muitas vezes, gente, é uma raiz muito mais profunda do que o que você está vivendo hoje, tá? O que você vive hoje tem raízes muito mais profundas do que a situação em si. Isso tudo está relacionado com raízes profundas, principalmente do ambiente emocional que você viveu na sua infância. Que o nosso cérebro, ele tende a reproduzir na fase adulta o mesmo ambiente emocional que você viveu na sua infância. Enquanto você não olhar para isso, enquanto você não ressignificar isso, você vai ter consequências na fase adulta até você entender o que precisa ser feito. Ok? Se essa conversa mexeu com você, se essa conversa trouxe você a pensar, se tudo que eu falei aqui pra você fez você refletir, então talvez seja a hora de você começar a olhar para o que você tem carregado, a olhar para si mesma, a olhar para aquilo que você tem vivido e fazer uma autoanálise e de coração. Tudo que você vive até hoje, você não vai conseguir mudar sozinha, porque você vai continuar vivendo aquilo que você sabe. E o que você tem na sua mente é um padrão que você aprendeu e que você está reproduzindo. Não é por acaso que você vive o que você vive. Você está reproduzindo um padrão. E muitas vezes um padrão negativo. Nós temos padrão fortalecedores também. Mas quando você olha para a situação da sua vida e ela é negativa, então corresponde a um padrão negativo. O que deu certo na sua vida corresponde a um padrão positivo. E se você aprendeu isso, você pode reaprender da forma certa. Tá? Então existe, o que eu quero trazer para você aqui é consciência de que existe um caminho para você mudar os resultados que você vem vivendo até hoje. Tá? Existe um caminho, existe um passo a passo, existe um direcionamento e tudo que eu sei, tudo que você sabe até hoje te conduziu ao que você vive até hoje. Para você mudar os resultados, você vai ter que buscar novos conhecimentos. E é por isso que das lives que eu tô trazendo conhecimento e consciência. Quer dar um passo mais profundo? Você vai ter que mergulhar em mentorias, em treinamentos, em imersões, na palavra de Deus, porque eu falo que a palavra de Deus, ela é o que tem de mais poderoso para poder mudar a mentalidade. Tá? Não é por acaso as coisas que tá lá. O que tá lá, depois que você começa a estudar sobre autoconhecimento, sobre neurociência, você entende de fato que o que tá lá é extremamente poderoso. Por mais que eu sabia que era poderoso, mas aí o mergulho é muito mais profundo. É muito mais profundo. Então, o que eu tenho hoje pra você? Gente, tá sendo criado a Jornada Alva. E é pela Jornada Alva também que eu estou fazendo essas lives para trazer conhecimento e consciência pra você. Mas a Jornada Alva, ela vai muito mais além do que só consciência. Não é só, né? Porque consciência já é um passo extremamente importante. É o primeiro passo. E a Jornada Alva é o primeiro passo para um processo. São 7 dias de aula, 7 dias profundo que eu vou estar trabalhando. São aulas gravadas, mas não é só um curso. São aulas gravadas que vai estar trabalhando de forma profunda todos esses padrões que eu estou trazendo aqui nas lives. Então você vai ter acesso a 7 aulas, que é o início. Vai mudar a sua vida com a Jornada Alva? Não. É o início de um processo que você precisa começar para poder mudar a mentalidade. E ali vai ter parte prática também para você colocar em prática, porque não tem para onde a gente correr, nós precisamos agir. Então, o primeiro passo é consciência, o segundo passo é saber aonde você está, para onde você quer ir, e o terceiro passo é ação. E sem esses 3 passos, você não muda o resultado da sua vida. Tá? Então, está sendo lançada, já está aberta as inscrições para a Jornada Alva. As aulas vão ser liberadas a partir da próxima segunda-feira, dia 9, mas o primeiro lote já está aberto para você poder fazer inscrição. O primeiro lote, gente, é tudo isso. Tudo isso que eu tô passando aqui nas lives e muito mais profundo do que o que eu tô passando aqui nas lives. É conectado neurociência com a palavra de Deus, com ação, para você realmente iniciar um processo de mudança na sua vida. E tudo isso, gente, só por R$37. Isso é um valor extremamente simbólico. Então, se você tem interesse de dar um passo além do que a consciência que eu tô trazendo aqui na live, vai no link da minha bio, tá lá, clica lá. Vive a experiência do que tá naquele link e depois, se fizer sentido pra você, faça parte da Jornada Alva. É o primeiro passo pra mudança, tá? E é isso. Amanhã a gente se vê de novo às 7h30
Amanhã, o tema de amanhã é por que você reage e depois você se arrepende. Quantas vezes você já fez alguma coisa e falou, nossa, fiz de novo. Nossa, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais fazer isso e tô aqui eu fazendo de novo. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais gritar e tô gritando. Prometi pra mim mesma que eu ia ter, que eu ia ter disciplina e já tô indisciplinada. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais responder desse jeito e tô respondendo aqui com grosseria de novo. Enfim, por que que você reage e depois você se arrepende? Tá? Amanhã é o tema da live. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela confiança de estar aqui até agora. E que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amanhã a gente se vê. Um beijo e até mais. Ó, minha mãe entrou. Beijo, mãe. Tô finalizando. Beijo. Tchau, tchau.